categórica. Não, elas não gostam. Então por que não muda de canal? Porque elas não conseguem mudar de canal. Existe nisso uma inevitabilidade prática. Se existem pessoas interessadas num determinado tipo de espetáculo ou de circo de horrores, vai existir quem ofereça esse circo de horrores e esse espetáculo particular. O sentimento negativo e o sentimento positivo, o sentimento de angústia, de coisas horríveis e o sentimento de coisas boas e alegres, todos esses estão no plano do sentimento. O sentimento não é alguma coisa racional. Sentimento é irracional. Então, a pessoa, pelo sentimento, ela fica pega. Da mesma forma que você detesta o seu namorado, mas você não consegue se livrar daquele sentimento horrível. Aí, ela vai falar. Oi, ela para falar com a gente, por favor. Alô? Oi, Eloá, é Luiz Guerra da Sônia Abrão, tudo bem? Quem tá falando? Luiz Guerra, repórter da Sônia Abrão, tudo bem com você? Tudo? Querida, como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Eu quero almoçar. Você quer almoçar? Eu tô fraca. Fica tranquila, eu conversei com o Lindenberg, a gente vai conversar de novo. Ele tá te tratando bem? Tá me tratando bem. Então confia nele, passa tranquilidade. Olha, você tá precisando mandar um recado pra sua mãe, alguma coisa? Eu queria saber como ela tá, como meus familiares estão. Tá tudo bem com eles, tá tudo tranquilo. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Pode fazer uma... Com eles. Pode falar de novo, mande um beijo de novo. Eu queria falar pra minha mãe que eu amo ela. Pro meu pai também. Eu amo ele. Fica tranquila, vai conversando com o Lindenberg, ele está disposto a terminar numa boa isso, querida. Falou que vai me liberar. Ele vai te liberar, fica tranquila, pense em Deus, vai fazendo oração. Eu já orei muito já, eu tenho certeza que Deus não vai deixar assim, vai dar tudo certo. Eu queria, assim, que a imprensa não tivesse se envolvido, tivesse deixado só a polícia, que eu acho que o trabalho seria da polícia. Mas como todos os casos entram a mídia, né, então... Não sei, não entendo. Sobre a entrevista que o Lindenberg deu ao vivo para algumas emissoras, né, por telefone, no momento em que ele mantinha a Eloá presa, isso, na minha opinião, é um dos maiores absurdos que foi praticado nos últimos tempos pela imprensa. O Lindenberg era um homem poderoso naquele momento, que ele estava com uma arma e poderia matar 3 pessoas lá dentro, 2 pessoas, 1 pessoa. Ele era um homem poderoso e o principal erro foi entrevistar esse homem e foi dar liberdade para ele falar o que ele queria falar. Esse foi o principal erro da imprensa, né? Foi transformar esse homem que naquele momento era um criminoso, né, num personagem glamuroso de uma história de romance. Porque isso aí já podia ter terminado, o próprio policial disse isso. Já estava combinado que ele ia se entregar, mas depois de uma entrevista ele não quis se entregar mais. De repente está falando em todo lugar, não se entrega mesmo. Então isso é uma insanidade, uma insanidade. Para qualquer pessoa que você perguntar se é uma insanidade, uma pessoa que não é capacitada para conversar com um sujeito que está sequestrando 2 pessoas sob fortíssimo estresse, com 2 armas e um saco cheio de balas, qualquer pessoa que tenha competência para isso vai dizer que é uma coisa errada. Entrevistas que não deveriam ter sido feitas, mas a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento é focar sobre um culpado. Você passou a tratar um criminoso e que, além disso, se transformou num assassino, né? Até esse momento era um sequestrador, depois passou a ser um assassino, num cidadão comum passível de ser entrevistado. Que você colocou num patamar idêntico, situações completamente diferentes, né? O problema não é do jornalista, o jornalista está atrás da notícia e quis falar com o protagonista aí, principal, né, entre aspas, que no fundo é uma das grandes vítimas deste espetáculo que contou com a colaboração da imprensa para chegar onde chegou. É uma situação contraditória, complexa, paradoxal. Agora, a função do jornalista é tentar ter a melhor qualidade de informação possível. E isso não o impede de tentar entrevistar o Lindenberg.
Você vai ouvir o que do Lindenberg? O que ele tem para dizer de importante? Que importância tem o que esse rapaz iria dizer naquele momento? No entanto, emissoras de credibilidade, ditas sérias, se perderam. Qualquer tipo de interferência nossa para que se altere os acontecimentos, eu acho condenável. Qualquer participação nossa para evitar o acontecimento, dependendo da circunstância, eu acho legítimo. Espero que a imprensa não atrapalhe mais esse caso. A imprensa não. Alguns repórteres e apresentadores que se meteram a negociadores da polícia e não são negociadores coisa alguma. São apresentadores, são repórteres, não têm o direito de se intrometer numa negociação policial. Não tem mesmo. Não tem esse direito. Não tem esse direito. Doa quem doer. O Ministério Federal propôs uma ação civil pública em relação à Rede TV, porque foi veiculado durante um programa dessa emissora uma imagem da apresentadora conversando com a vítima e também com o autor de um sequestro. O grande detalhe é que essa vítima era uma criança, né? Na verdade um adolescente, né? Menor de idade, e dependeria de uma autorização judicial para fazer essa veiculação. E a Rede TV não tinha essa autorização judicial. A carência de uma lei de imprensa hoje no país causa um descompasso. Há uma autotutela? Há, mas de outro lado nós temos uma falta de regramento. A necessidade de uma nova lei de imprensa é premente. Nós precisamos realmente de uma lei de imprensa nova que possa dar à sociedade uma guarida de o que buscar quando esses abusos acontecem. A cobertura como um todo da mídia eu acho que não foi satisfatória. O Jornal Agora me parece que teve uma cobertura mais adequada, preservando o nome da vítima, né, enquanto estava sequestrada, para não expor. Em algum momento da cobertura a gente soube que tinha menor envolvido. E daí vem a decisão da preservação de identidade, né? Que é uma coisa que a gente segue uma orientação da direção do Grupo Folha, com base em discussões do jurídico. A legislação central que rege isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que você não pode expor criança menor de idade, né, a situação de humilhação, de violência. Você não pode ter identificação do personagem quando ele é um menor. Aqueles que primam pela ética acabam perdendo as oportunidades. Mas por quê? Porque outros que agarraram aquela oportunidade não tiveram punição por ela. Então, quem vai na área escorreita ética, perde, e aquele que não foi na área ética ganha. E aí? Como é que alguém pode deixar isso acontecer? Como é que o poder público pode deixar isso acontecer? Ética é uma palavra bonita, mas é difícil definir, né? O que é ético, o que não é ético. Ninguém sai da redação dizendo assim, não, hoje eu vou dar um bico na ética, vou partir para cima, vou atropelar. Ninguém, não existe isso. Não existe isso. Nem o chefe quer isso, nem o dono da emissora quer isso, ninguém ganha com isso. O que tem é que você está num calor, você está numa cobertura nervosa, nervosíssima. Então, se eu puder ter uma imagem melhor que o meu concorrente, eu teria essa imagem melhor. E como é que eu tenho uma imagem melhor? Cumprindo a regra, ficando atrás da linha amarela ou tentando sair pela direita? O que me incomoda nas coberturas ao vivo é que você tem que sempre falar alguma coisa. Você não pode entrar e falar assim, por enquanto não aconteceu nada. Você entrevistou alguém, você pegou um policial, você tem que entrar com alguma informação. Ou seja, um medo de não estar acontecendo nada. No jornalismo isso é terrível. Você acaba querendo buscar pelo em ovo para tentar fazer com a sua cobertura, que tem que ter 300 horas, você consegue cobrir 5 com essa. Já estamos no lucro, né? Então tem isso. Não dá para dizer que é uma mentira e tal, mas você vai tentando ganhar tempo. Né? Porque se você fala, olha, continua, a gente podia restringir a cobertura do caso Lindenberg, falar assim, ó, primeiro dia do caso Lindenberg, segundo dia do caso Eloá, só porque não tinha novidade, continua a mesma coisa, tudo igual. Então você tem que criar aproveitar algumas informações não muito seguras que surgem para tentar esticar um pouco a cobertura. Isso acontece, não é muito legal, não é o ideal, mas acontece. A Globo, ela pega aquele caso e ela fala, aconteceu isso, 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 isso. Já a outra emissora, que nem o da Atena, fica aí fala tanta coisa, sendo que podia ter falado assim, falou e acabou-se. Entendeu?
Não ficar martelando sempre naquilo. Eu acho um absurdo isso aí. Ganha Ibope desse jeito ele. Quando todos os meios vão em cima de determinado assunto e passam a cobri-lo simultaneamente, aí você já tem uma unanimidade na questão da espetacularidade, né? E ela traz em si as noções clássicas de objetividade que a indústria, com a qual a indústria trabalha. E é essa objetividade que vai lhe dizer o quanto é espetacular ou não. Caso específico, o caso Eloá. Né? Todo mundo cobriu, né? Para o bem ou para o mal, de forma mais distorcida, de forma menos distorcida, de forma mais abusiva, de forma menos abusiva. Todos os meios cobriram. Esse espetáculo todo, para muitos jornalistas, chega-se ao ponto, para muitos deles, de encarar isso como a pena. Eles acham isso como uma pena. Ou pelo menos a gente expõe esse sujeito ao público, ele fica marcado para sempre perante a sociedade, vou expor, vou mostrar ângulos aí da vida dele, aspectos da fisionomia dele, e tudo. Então, muito jornalista encara essa publicização, espetacularização como uma pena. Então, aí é que isso é totalmente inconstitucional. Porém, é uma execração pública constante no país, é um massacre às pessoas. Isso normalmente não traz benefício para a justiça. Tem gente que fica fazendo juízo de valor, dando opinião, nem mesmo soube contar a história ainda, já está dando opinião sobre a história. Tem gente que assume com o microfone o papel como se fosse o de um juiz ou um paladino da justiça. Sobretudo há programas televisivos que o indivíduo nem vai à rua, ele assume ali, ele dá opinião, ele julga, ele condena, sem nem mesmo saber se a história é verdadeira ou não. Eu não acho, pessoalmente, que uma coisa seja condenável porque alguém faz demagogia na condução de programas jornalísticos. Aliás, Weber diz no A Política como Vocação que o jornalista é um demagogo, e isso não no sentido pejorativo. Porque o jornalista é aquele que opera esse sistema de condução dos humores do público pela palavra, conduz o povo pela palavra. E isso faria dele um demagogo, independentemente de nós entendermos que demagogo seja algo bom ou algo ruim. Se entregar as armas sem conseguir aquilo que era o objetivo inicial e nada mais, eu acho que era muito difícil para aquele psiquismo dentro daquelas circunstâncias e com todo o estresse que a situação estava causando. Então chegou um momento que até de uma forma, eu diria, em curto-circuito, né, ele pega e atira na moça. Nós não imaginávamos, não tinha como imaginar e não tinha informação para ninguém do que tinha acontecido dentro do apartamento. Só vimos a gravidade da situação quando a Nayara saiu cheio de sangue, escorrendo pelo rosto, né? E quando efetivamente uma pessoa estava saindo de lá na maca, que no caso era a Eloá. A partir daquele momento é que a gente viu que a situação tinha sido muito grave lá dentro. E minha filha levou um tiro na cabeça, eu não sabia. Eu vim saber só depois da cirurgia. Que minha filha estava entre a vida e a morte.
Terminou tragicamente o sequestro de Santo André, no ABC Paulista. A assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes acaba de confirmar que a jovem Eloá Cristina da Silva, que ficou 5 dias refém em casa, morreu. Ela foi baleada na cabeça e na virilha pelo ex-namorado e chegou a ser levada em estado muito grave para o hospital, que ainda não confirmou a informação da morte da jovem. A amiga Nayara, que também estava no apartamento, também foi ferida com um tiro na boca, mas com menos gravidade. Segundo o comandante da operação, o apartamento foi invadido depois de terem sido ouvidos disparos no interior. O sequestrador saiu ileso. Só tá vendo e ela tá beijando meu rosto, beijando o rosto dela, nós tá jantando. Não, a intenção de ficar o máximo que tem possível com ela, porque eu amava ela. O Lindbergh apareceu na janela do apartamento por várias oportunidades. Por que esse tiro não foi dado no Lindbergh? Por que os atiradores de elite que estavam muito bem posicionados nos outros apartamentos ao redor não tiveram autorização? E aí que eu conto que não houve essa autorização porque não houve uma autorização política. A cobertura maciça, a imprensa lá em cima, 24 horas, ligando para o telefone do Lindbergh, colocando o rapaz ao vivo. Isso tudo, ninguém me tira da cabeça que conduziu o desfecho do caso. Não sei se ela sairia viva se não fosse assim, mas eu tenho um palpite que talvez a ação da polícia fosse diferente, talvez demorasse menos tempo, tudo talvez, né? E talvez a gente tivesse um desfecho bem diferente. O desfecho, isso é, a morte, foi coproduzida pela televisão, ou por setores da televisão. Quer dizer, quando você transforma o criminoso numa estrela midiática, evidentemente você, de uma maneira, empurrou a coisa para absolutamente fora de qualquer tipo de controle. Há outro nível de dilema que esse tipo de cobertura suscita, que diz respeito a fronteiras do que é íntimo, do que é familiar, do que é privado e do que é a dor de uma pessoa.